Capítulo 1845. A máscara cai, parte 1. A mão do colossal Vurdalak estava cheia até a borda com o elemento escuridão que o cristal da noite conjurou e ampliou. Após o impacto, a escuridão se espalharia como uma onda e mataria todos em todo o quarteirão da cidade. Lit e Solos tentaram fugir, mas os soldados de Orpal lançaram um segundo espaço selado que mantiveram pronto no momento em que o Rei Morto gritou a palavra código. Isto é impossível. Solos disse. Você não obteve sua forma gigante até atingir o núcleo violeta e Orpal ainda está azul profundo. Além disso, há algo errado com sua assinatura energética. É ele, mas não é ao mesmo tempo. Sem as matrizes cegantes, Solos agora tinha os meios para desvendar o plano do Rei Morto, mas era tarde demais. O aparecimento do colossal Vurdalak chamou a atenção de toda a cidade e Lit não teve como trazer Camila e Elina para um lugar seguro antes que o ataque de Orpal acontecesse. Eles solos poderiam escapar facilmente, seus demônios sobreviveriam, mas a explosão da magia das trevas mataria qualquer humano normal em sua vizinhança. Para piorar a situação, Trolls e assassinos invadiam o local, impedindo Trion e Locrias de fugirem com suas respectivas marcas. Não importa, Solos. Mas obrigado por tudo. O Vurdalak rugiu em fúria quando o soco atravessou o telhado do Taven do Lobo Celestial e o elemento escuridão engoliu todo o quarteirão da cidade. O simples movimento produziu um vendaval tão forte que as casas rangeram e as pessoas voaram. No entanto, o raio negro vivo produziu vento, mas não trovão. O impacto foi silencioso e a onda de escuridão que o acompanhava desapareceu como neblina sob o sol do meio-dia que brilhava sobre Lutia. Restava apenas o andar térreo do restaurante. O telhado foi quebrado e as paredes foram destruídas pela onda de choque. O que os cidadãos de Lutia viram foi o braço direito estendido de Lit, que estava a milímetros de distância do Vurdalak. Um era pequeno, o outro um gigante. Seus membros nem se tocavam, mas a mão aberta bloqueava o punho como se estivessem apenas jogando pedra, papel ou tesoura. Orpal rugiu e atacou novamente, apenas para que seu cruzamento esquerdo fosse desviado por Lit com um simples tapa de mão. Mesmo que sua forma estivesse comprimida, sua massa ainda era a mesma. Para anular o impacto, Lit só precisou combinar a fusão da gravidade para alterar a direção da atração gravitacional e a magia espiritual para criar uma almofada. Quanto ao elemento escuridão, Orpal o produziu e Lit o dominou, tornando-o inofensivo. Foi um feito incrível. Algo impensável. Algo que até uma criança poderia entender que nenhum ser humano poderia alcançar. Como? Como você pode ser tão forte? Apesar de sua força e tamanho, a voz de Orpal ainda soava como a de um pirralho mimado fazendo birra. Eles não são humanos. Nenhum deles é. Uma mulher disse apontando para os dois irmãos. A voz dela ecoou como um trovão no terrível silêncio que cercava o restaurante. Os Trolls entenderam isso e dissiparam o espaço selado que bloqueava a transmissão dos dispositivos de gravação enquanto o Vurdalak conjurava um feitiço de nível 5 que Lit não conseguiu evitar. Não sem perder duas das pessoas mais importantes de sua vida. Ele também se moldou, assumindo sua forma de Tiamat e encarando o Vurdalak nos olhos. Ele agarrou os pulsos do inimigo, torcendo-os para longe do alvo e enviando o feitiço voando alto no céu. É assim Lit abriu a boca, lançando um rio de chamas do vazio que atingiu seu alvo a queima-roupa. Orpal gritou de agonia quando sua cabeça foi engolida pelo fogo e transformada em cinzas. No entanto, o cristal negro saltou da ferida cauterizada, crescendo a uma velocidade vertiginosa à medida que reformava um membro perdido. Lit ainda usava o monóculo de Minadion, dando a Solos acesso ao fenômeno. Pela minha mãe, essa não é meu. É como voltar à missão. Ele colocou prismas dentro de Trolls que não são afetados pela luz solar e de alguma forma os fundiu. Melnus está manipulando a distância e usando habilidades de linhagem como as de um Draugr para aumentar seu tamanho para corresponder ao seu. É por isso que ele estava tão confiante. Ele nem está aqui. Solos disse através do link mental. Eu não esperaria outra coisa de um covarde como ele. Pena que eu fiz minha lição de casa também.
Conheço a fraqueza deste truque. Lilith respondeu. Night agora poderia não apenas transformar mortos-vivos em escolhidos, mas até mesmo em simples Trolls, assim como ela havia feito com Deiros. No entanto, havia um preço a pagar para conceder a ela e a Orpal o controle perfeito sobre seus escolhidos e substituir a vontade e os poderes de seus escravos pelos seus próprios. A ligação funcionava nos dois sentidos e Orpal e Night experimentariam a mesma dor que o corpo que habitavam sofria. Além disso, o feitiço espaço selado de Lilith não cobriu todo o Vurdalak, mas ainda envolveu os prismas em seu peito. Mesmo que Night e Orpal quisessem sair do clone para recuperar a força vital e a consciência com as quais o haviam imbuído, eles não podiam. Eles ficaram presos ali, amaldiçoados a lutar até que os prismas fossem quebrados ou a batalha vencida. Lilith exalou uma segunda explosão de chamas do vazio enquanto seu aperto aumentava, esmagando os pulsos do Vurdalak antes de arrancar suas mãos. A armadura de cristal que o clone de Vurdalak usava era resistente e seu escolhido foi agraciado com as mais poderosas habilidades de linhagem de mortos-vivos. Por outro lado, seus corpos não eram despertos e o corpo aproximadamente confuso deles não podia ser comparado com o refinamento corporal perfeito do Tiamat na frente deles. A centenas de quilômetros de distância, onde estava a verdadeira Opala, ele gritou de agonia enquanto sua cabeça queimava novamente e suas mãos se transformavam em uma bagunça sangrenta. Lilith subestimou o efeito da habilidade corpo duplo de Night. Orpal não experimentou apenas a dor de seu escolhido que ele habitava, mas ele também compartilhou suas feridas. O clone colossal gritou e bateu com os cristais afiados que cresceram dos tocos, mas eles se estilhaçaram contra a armadura do andarilho do vazio sem deixar nenhum arranhão. No chão, porém, as coisas não iam tão bem. Soluçar-Staff era inútil sem a energia mundial e seu corpo estava rapidamente ficando sem energia. Trion não tinha arma e não estava acostumado a ser um demônio. Locrias foi quem se saiu melhor, mas até ele teve dificuldade em lutar desarmado contra tantos oponentes e ao mesmo tempo proteger Camila. Precisamos quebrar os feitiços do espaço selado se quisermos vencer Solus, disse aos dois demônios enquanto desviava as lâminas apontadas para Elina com seu cajado. Assim que nos livrarmos deles, posso lhe dar armas, pedir reforços, qualquer coisa. Ela gemeu enquanto seu corpo ficava mais fraco e a frustração seguia cada bloqueio bem-sucedido. Ela teria adorado contra-atacar, mas sem ela Elina morreria. Já perdi a mulher que chamei de mãe uma vez. Nunca mais. Trion ouviu seus pensamentos e sentiu ainda mais vergonha de como tratou sua família enquanto ainda estava vivo. Ele sempre considerou o amor deles garantido, tentando desesperadamente manter o de Orpal. Capítulo 1846. A Máscara Cai, Parte 2. Trion lembrou-se de quão friamente tratou seus pais depois que eles renegaram seu amado irmão mais velho. Ele os atacou apesar do que Orpal fez com Lilith e de seu último esforço para implicar Trion na tentativa de assassinato. Mais tarde, Trion optou por abandonar sua família e cortar laços com eles por inveja de Lilith. Ele havia descartado o nome da família e recusado todas as cartas e ligações de Elina. No entanto, aqui estava ela, ainda de luto pela morte dele depois de mais de um ano. A alegria de Elina ao vê-lo, as lágrimas quentes que ela derramou quando descobriu a verdade sobre sua morte e o olhar preocupado em seus olhos enquanto ele lutava, deixaram Trion entender que ela ainda o amava tanto quanto Lito Solus. Sou o pior filho de Mogar, perdendo apenas para Orpal. Ele cerrou os dentes quando sua fúria e ódio, até mesmo o ódio por si mesmo, lhe deram acesso aos poderes inatos de seu corpo demoníaco. Proteja a mãe. Eu farei o resto. Trion disse, colocando as lâminas em seu corpo e aceitando a dor que elas lhe causaram como um castigo que ele acreditava merecer. Os Trolls atacaram seus pontos vitais, mas ele não teve nenhum. Eles tinham uma vaga ideia do que era um demônio, então recuavam após cada ataque, economizando a energia limitada dos mortos-vivos armazenada em seus núcleos sanguíneos para aumentar seus físicos e alimentar suas habilidades mortais. Trion atacou-os como uma fera louca e logo ficou coberto de feridas.
Impulsionado pela agonia e pela fúria, ele soprou uma explosão de chamas do vazio que foi facilmente evitada pelos muitos Trolls que lotavam a sala. Exatamente como ele pretendia. O link mental que lhe concedeu a Trion também lhe deu acesso aos planos de contingência que ele havia elaborado durante a conversa com Orpal. Cada feitiço de espaço selado continha apenas uma quantidade limitada de energia mundial, limitando o poder da chama do vazio. Depois de aparentemente errar o alvo, o fogo negro atacou as bordas do espaço selado mais próximo, perfurando-o e atacando o espaço adjacente. No momento em que a segunda fronteira também entrou em colapso, as chamas do vazio ganharam acesso à energia mundial que continham. Semelhante a um efeito de retrocesso, o oxigênio fresco e a energia mundial revigoraram o fogo negro que se tornou forte o suficiente para perfurar um terceiro espaço selado. Depois, um quarto e um quinto, até que a explosão das chamas do vazio criasse um túnel pequeno, mas definido, com o mundo exterior. Ao mesmo tempo, alguns Trolls se esquivaram das chamas e garras de Trion, mas acabaram muito perto de suas asas invertidas. Os membros em forma de mão envolveram sua presa, ativando o toque da abominação. Os Trolls lutaram como leões presos, mas mesmo assim presos. O caos dentro do corpo de Trion consumiu sua vida, sua mana e até mesmo seus núcleos de sangue, acrescentando sua força à do demônio. Enquanto isso, acima de Lutia e de muitas outras cidades do Reino Grifon, o show horrível havia avançado rapidamente à parte gravada e agora estava sendo transmitido ao vivo. Orpal teve o cuidado de registrar tudo desde o momento de sua chegada, na esperança de que Lilith hesitasse em recusar sua oferta, dando ao Rei Morto a oportunidade de rotular seu irmão como traidor. No entanto, as imagens apenas aumentaram a sua reputação, pois ele defendia a sua família e a sua aldeia, sem sequer considerar a oferta de Orpal. Pelo menos até Trion aparecer. O demônio veio da sombra de Lilith e ainda manteve sua aparência original o suficiente para que seus colegas reconhecessem Trion. A revelação sobre sua morte chocou seus amigos, mas assustou até a morte qualquer pessoa com mais inteligência do que sentimentos. A capacidade de Lilith de convocar os mortos que ainda mantinham suas memórias era mais assustadora do que qualquer guerra. Isso significava que nenhum de seus segredos estaria seguro se pelo menos uma alma passageira os testemunhasse. O medo se transformou em horror quando Locrias entrou na briga, revelando a todos que o ex-capitão do corpo da rainha estava entre os demônios de Lilith. Entre os pensamentos e palavras terríveis que se seguiram ao nome de Lilith, enquanto as pessoas não conseguiam tirar os olhos da transmissão, havia também uma fresta de esperança. O corpo da rainha que protegia a fazenda viu primeiro os titãs à distância e a transmissão depois. Tomã, leve as crianças, Rena, e vá para o celeiro. Zesker, o recém-nomeado capitão da unidade de destacamento, ordenou ao seu segundo em comando. Ao primeiro sinal de problema, transporte-os para Valeron, leve-os Ernas para onde você achar mais seguro. Também deixo você encarregado da equipe de Haas. Avise-me no momento em que o alvo for encontrado e protegido novamente. O resto do esquadrão e eu daremos ao Rei Morto a surra de sua vida. E nós vamos ajudá-lo. Reaper e Lifebringer, 2 dos reis da floresta, avançaram em suas formas humanas. Sentinela, você fica com as crianças. Tomã e Zesker ficaram gratos às feras pelos reforços. Eles não tinham ideia de que haviam deixado um deles junto com um batalhão de centenas de feras mágicas porque não confiavam nos humanos. Então, eles abriram um passo de dobra direto para Lutia e se juntaram à luta no restaurante Lobo Celestial. Ao mesmo tempo, Tista, que estava estudando matrizes com Ragu e Atung, recebeu a notícia do que estava acontecendo através do amuleto de comunicação de seus mentores. Fodam-se as matrizes, minha família precisa de mim. Ela disse, deformando-se antes que o representante do conselho pudesse responder. Fria aprendeu sobre isso da mesma maneira, enquanto Faluel mostrava a ela as técnicas de forjamento da linhagem Hydra. Você vai primeiro. Faluel disse ao abrir uma matriz de teleporte. Só preciso de alguns segundos para estabilizar o processo e não perder horas de trabalho. Fria assinou com a cabeça e pulou para dentro do círculo.
Enquanto isso, em Lutia, a batalha já estava em andamento e se tornava mais sangrenta a cada segundo. Orpal não mentiu quando disse que havia reunido suas forças para a ocasião. No momento em que os membros do cadáver da rainha e das bestas imperadoras passaram pelos degraus, foram emboscados pelos mesmos civis que tentaram defender. Eles se viram cercados em menor número, mas não em desvantagem. Bom trabalho, Trion. É a minha vez agora. Solos fez com que o cajado do sábio voltasse ao seu tamanho original e usou o fluxo de energia mundial para se fortalecer. Agora que os feitiços do espaço selado foram danificados, ela os quebrou com facilidade, mesmo em seu estado enfraquecido e sem a ajuda de Lith. Camila e Elina não tinham ideia do que estava acontecendo, mas embora o policial tivesse treinamento e experiência, Elina ficou paralisada de terror. A visão das lâminas afiadas, o caos da luta e os ferimentos que seus filhos sofreram a paralisaram. Solos teve dificuldade em mantê-la segura, mesmo com a ajuda de Trion. Camila, por sua vez, manteve as costas coladas às de L0 Crias, acompanhando seus movimentos e facilitando sua proteção, envolvendo-a com suas asas quando necessário. No momento em que o espaço selado foi destruído, ela pegou o seu amuleto de comunicação e várias varinhas, atirando sem parar enquanto pedia reforços. Finalmente, com os Traus ocupados evitando o ataque de Camila, Locrias finalmente conseguiu recuperar o fôlego. Literalmente. Locrias lançou uma corrente de chamas de origem violeta profunda enquanto usava seus 6 olhos para dominar os feitiços de Camila. Continua no próximo vídeo.